Olá, alunos do terceiro ano. Estou fazendo esse vídeo aqui para poder postar no YouTube, porque eu já deixei o vídeo para o restante da sala lá no Google Classroom. Como o vídeo ficou um pouco comprido, o Google Classroom conseguiu postar o vídeo, só que o YouTube não. Então, eu vou fazer um pouco mais rápido aqui para vocês entenderem a parte de distância entre dois pontos. Então, eu já havia mostrado para vocês que a gente precisa identificar os pontos nas coordenadas x e y, né? Então, eu tenho lá x e y, ponto A, tem o ponto x igual a 2 e o ponto y 1. Ponto B, o x é menos 3, né? E o y é 2. Ponto C, a gente identifica aí, pegando a caneta aqui, é menos 2 e menos 2. O x é menos 2 e o y é menos 2. E o ponto D é 3 o x e menos 3 o y. E os quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, os pontos C, o ponto D. Tá? O que nós vamos fazer agora? Calcular a distância entre os pontos. Por exemplo, do ponto A até o ponto B. Qual que é a distância? Então, tem uma reta aqui. Então, a distância entre dois pontos no plano cartesiano, analisando o x e o y, colocando aqui esse gráfico, aqui eu tenho o y e aqui o x. Tem o ponto aqui. Aqui eu tenho o y e o x. Tem um outro ponto aqui. Então, nós vamos calcular a distância entre dois pontos. Então, essa reta aqui, ó, representa a distância do ponto A até o ponto B. Essa reta aqui está inclinada. A gente vai utilizar o teorema de Pitágoras para fazer esse cálculo aqui. Então, aqui eu tenho uma distância, que é a distância horizontal, relação entre o XP e o XA, e aqui a distância vertical entre o XB, o YB e o YA. Então, se eu sei essa distância e eu sei essa distância, dá para calcular essa utilizando o teorema de Pitágoras. Vamos ver de uma forma mais simples. Aqui eu coloquei as coordenadas cartesianas, eixo x e o eixo y. O que eu vou fazer? Eu vou determinar a reta entre os pontos A e B. O que seria essa reta entre os pontos A e B? O ponto A tem essas coordenadas e o ponto B essas coordenadas. Vou colocar as coordenadas aqui. Na verdade, esse é o valor do x do ponto A, esse é o valor do y. Aqui é o valor do x do ponto B e o valor do y no ponto B. Então, primeiramente, o A. Então, aqui é o x igual a 2, né? O x aqui vale 2 e o y vale 5. Então, x igual a 2, y 5, eu tenho o ponto aqui, que é o ponto A. Ponto B. Ponto B está aqui, ó, menos 5, 2. Menos 2. Menos 5, menos 2. Então, aqui o x vale menos 5, o y vale menos 2. Ponto B está aqui. E eu tenho essa reta. O que eu vou fazer agora? Calcular a distância dessa reta. Para calcular a distância dessa reta, eu vou utilizar aqui o teorema de Pitágoras. Então, aqui, ó, para calcular essa distância, eu tenho a distância na horizontal x, está aqui, né? Essa distância aqui é só eu fazer o xa menos xb, ou xb menos xa. Eu vou achar essa distância. Por exemplo, de menos 5 até 2. De menos 5 até 2, a gente vai achar 7. Se eu fazer 2 menos menos 5, eu vou achar a distância 7. E eu vou achar também a distância na vertical, que é a y. É só fazer YA menos YB, ou vice-versa, tá? Eu vou achar a mesma distância aqui, tudo bem? Então, eu vou achar essa distância e achar essa distância e utilizar o teorema de Pitágoras para calcular isso, certo? O D, nós vamos calcular a distância D. Como nós calculamos a distância D? Pelo teorema de Pitágoras, ele colocou aqui um triângulo retângulo e eu tenho a hipotenusa aqui, ó, do triângulo retângulo, que ele chamou A, então a hipotenusa. E aqui eu tenho os catetos B e C. Então, o Pitágoras comentou, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu somar o cateto A, o cateto B ao quadrado, mais o cateto C ao quadrado,
eu vou achar minha hipotenusa ao quadrado. Foi isso que o Pitágoras relacionou aqui para calcular essa área inclinada, beleza? Então, se eu calcular, usando o teorema de Pitágoras, a ao quadrado mais b ao quadrado, mais b quadrado mais c quadrado, eu consigo chegar no valor do a. Então, é isso que eu vou fazer para calcular esse valor aqui, ó, do d. Nesse outro slide, a gente vai calcular de uma forma mais fácil. Quer ver? Vou calcular, já tem os pontos aqui, achei os pontos A e os pontos B, e vou calcular a distância. Para calcular essa distância aqui, que é a hipotenusa ao quadrado, eu tenho que saber a variação do x ao quadrado, quanto mudou o x aqui, ó, de menos 5 até 2, e também quanto variou o y. Então, quanto que variou o x? Se eu fizer xa menos xb, eu vou achar, né, 2, que é o xa, menos 5, que é o xb, está aqui, ó, tudo isso ao quadrado, porque esse cateto aqui é ao quadrado, esse cateto é a distância do xa e do xb, que está aqui, e também do YA até o YB. Então, eu tenho uma distância aqui. Quanto que é? É só fazer 5 menos 2. Então, vamos fazer aqui primeiro 2 menos vezes menos é mais. Então, aqui 2 mais 5 eu tenho 7. E aqui, menos vezes menos é mais. 5 mais 2 eu tenho 7. Então, aqui é 7 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. Eu tenho, na verdade, 2 vezes o 7 ao quadrado. O que eu tenho que fazer, então? Como é o teorema de Pitágoras, esse número aqui está elevado ao quadrado, para tirar esse número aqui do quadrado, eu preciso tirar a raiz quadrada desse valor aqui. Então, o d, que vai ser a nossa distância, a distância de um ponto até outro, né? Que aqui tem um teorema de Pitágoras, isso sempre vai aparecer. É só fazer a raiz quadrada de 2 vezes 7 ao quadrado. Então, aqui é ao quadrado, não posso tirar o quadrado, então eu tiro 7 da raiz quadrada. Então, o valor fica 7 raiz de 2. Então, utilizando o teorema de Pitágoras e utilizando as coordenadas x e y, e aqui formou um triângulo retângulo, eu consigo determinar qual que é a distância entre os pontos A e B. Agora eu deixei um exercício aí postado, né, para os alunos que têm o Google Classroom, tá lá, e os alunos que não têm, então eu deixei postado lá no site do colégio. São dois momentos aí ou duas plataformas que vocês podem utilizar, beleza? Eu vou abaixar do Google, do YouTube, e vocês que têm acesso aí ao site do colégio também podem ver o vídeo e qualquer dúvida a gente vai tirando aí com o tempo. Tudo bem? Abraço a todos.